que nós temos inimigos, não é isso? Esse dia eu trouxe uma mensagem falando que nós temos que lutar, né? Acho que foi no culto de Santa Ceia, né? Contra a potestade do ar, contra a potestade das trevas, né? E, enfim. E nós temos inimigos, né? E nós temos que vencê-los. Mas como vencer se nós não conseguimos definir que tipo de inimigo nós estamos lutando? É isso? Então hoje nós vamos falar de algo muito interessante, irmãos, que talvez vocês não se dão conta, mas está tendo uma infestação deles, ultimamente está crescendo muito, e nós precisamos ser sábios para poder combatê-los, que é os satanistas, né? São pessoas declaradas adeptos de Satanás, né? E eles têm umas regras, eles têm uns ensinamentos, e acredite, eles conseguem convencer muitas pessoas e até mesmo deixar cristãos em dúvida, né? Mas vamos lá. Então, como a gente escapar? João, capítulo 12, versículo 5, diz assim: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Quem lembra desse texto aqui? Por que não se vendeu esse unguento tão cheiroso, tão maravilhoso, e pegou o dinheiro e deu aos pobres? Alguém estava questionando, porque Maria Madalena, não é isso? Derramou aquele unguento cheiroso, né? Lá nos pés de Jesus, né? E alguém achou estranho, não é isso? E a ideia não era ajudar pobre, porque os satanistas, eles são perspicazes e eles são sagazes. Eles colocam uma fala na tua mente para que você entenda que eles são do bem e não são do mal, né? Então, na verdade, essa pessoa que falou isso, você já sabe qual foi o final dele, né? Na verdade, ele estava questionando aquela mulher que estava fazendo uma bondade para com o dono de tudo, não é isso? Para com Jesus. Então, parece que ele estava falando de algo muito importante. Desperdiçando esse unguento, esse perfume, por que não pega isso aí, né? Em vez de estar jogando nos pés do Senhor, né? Pegar e vender, e aí faz dinheiro e distribui para os pobres. Mas ele carregava a bolsa, né? Vamos lá, estamos falando de Judas, não é isso? Então nessa mensagem nós vamos falar sobre as sorrateiras tentativas que o inimigo ele causa e a gente às vezes não percebe. Sabe aquela pessoa que ele quer ser muito, né, seu parceiro, muito seu amigo, mas sobre os conselhos dele é meio contra que a palavra de Deus, né? É meio contra aquilo que você está fazendo. Servir a Deus não é tudo isso que você está pensando, não é fazer o que você está fazendo não, filho. Entendeu? Deus não quer ninguém escravo não. Esse negócio que você está fazendo aí, entendeu? Você já pensou na sua família? Você já pensou nisso? Você está ficando doente, rapaz. Isso aí já como é que fala? Fanatismo, hein? Olha lá, presta atenção. É tudo falsidade, né? Aquele famoso abraço de urso. Então, nós temos que prestar atenção, porque a maior qualidade deles é a falsidade, né? Então, ele parece ser bom, ele parece ser verdadeiro, mas ele engana muitas pessoas com a sua falsa mensagem de amor, né? Porque ele fala assim, amor de verdade não é isso que você tá imaginando que é, sabe, é praticamente ser escravo, e Deus não quer escravidão. O que a Bíblia fala sobre a liberdade? Deus não te chamou para ser livre, olha só. E agora então por que você acha que você tem que ficar ouvindo lá o pastor, fica falando, entendeu? E coisa que nem ele faz.
E agora você, irmãos, satanista, ele conhece a Bíblia. Porque Satanás, ele conhece. Se alguém fala assim, Satanás não conhece a Bíblia, ele conhece. Ele conhece as Escrituras. Tanto é que ele citou as Escrituras para Jesus. É isso? Está escrito. Chegou o desviado aí. Chegou atrasado hoje. Está debaixo dos seus pés aí. Desviado. Olha lá. Foi lá para a cozinha. Até que não, né? Ele tem comparecido bem aos cultos. Então, irmãos, ele é inteligente, como eu já disse, né? E ele entende muito bem das Escrituras. Se você não lê Bíblia, ele te passa rasteira fácil. Porque ele cita a Bíblia de cabo a rabo. Olha só, ele foi citar a Bíblia para Jesus. Né? Ele não é nem um pouco tímido, né? Muito atrevido. Imagina você chegar, ele sabia quem era Jesus e foi citar a palavra para Jesus, né? Mas Jesus, sabiamente, porque entendia mais da sua palavra do que ele, né? E rebateu sempre com a mesma palavra. Mas se você não está bem instruído, o que você faz? Vou falar com o meu pastor. Que falar com o pastor, rapaz, aí ele arrebenta com você. Você tem que ser sábio o suficiente para rebatê-lo, não é isso? Então, a falsidade é uma das suas armas principais, né? Ele tem uma atitude falsa de amor. Pode contar comigo, entendeu? Vou na tua casa. Que hora que você está em casa? Porque eu tenho culto. Que culto, rapaz? Vou lá na tua casa lá, eu vou, entendeu? Vamos sentar, conversar, vamos primeiro resolver o teu problema. Você tem que resolver o teu problema, porque se o teu problema está te atormentando, como é que você vai servir a Deus? Deus não quer isso não, entendeu? Deus quer que você esteja bem. Você está bem? Essa família fala diferente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Olha, sabe o que é ser oprimido? A opressão, ela vem de diversas situações contrárias, né? Ela vem de tribulação, ela vem de problema, ela vem de doenças, ela vem de situação financeira, ela vem de desamores. Aí a gente fica oprimido, entendeu? Então, vinde a mim todos. Aí ele prega contra, não é isso? E a gente precisa olhar, né? É olhar e criticar, são qualidades deles, o crescimento material da igreja. Bate muito nessa tecla, não é isso? Se você dizima na tua igreja, dizimo. Você sabe para onde ele está indo dízimo? Irmãos, olha só como é que ele é sagaz. Aí já cresce aquele, sabe, daqui ele fala assim, não sei. Então, rapaz, larga a mão de ser trouxa, larga a mão de ser burro. Você trabalha, você rala lá, rala. Mas se você não conhece Bíblia, se você conhece Bíblia, você vai lá dizer assim, olha, eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando dizer, estou depositando o meu dízimo ao pé do altar, e se quem está recebendo não sabe administrar aquilo que é colocado no pés do altar, o problema é dele e não é meu. Pelo menos eu estou fazendo aquilo que a Bíblia ensina, que Deus manda fazer. Mas se você não tem conhecimento, sabe que eu não tinha pensado nisso? É por isso que você, quando entra aí nas redes sociais, você vê esses camaradas atribulados, tudo satanista, pode acreditar, tudo satanista, debatendo contra a igreja, ensinando contra os dízimos, ensinando contra as ofertas, e aliás, eles usufruem daquilo que os irmãos ofertam e dizimam, né? Ele senta lá para ouvir a palavra, é isso? Ele come e bebe do que tem lá na igreja, ele usa o banheiro da igreja, ele senta no banco da igreja, que é tudo fruto de dízimos e ofertas. Mas o satanista, ele tem essa perspicácia, essa ousadia de
trazer uma palavra que venha confundir a mente das pessoas. Se você não é uma pessoa que lê Bíblia, com certeza você vai ser pego pelo satanista. Ele não gosta de ver a prosperidade e ele gostaria de ver a igreja encolhida num canto sem nada, sabe, medíocre. É isso que ele gosta. Mas o crescimento da igreja, há poucos dias atrás, nós vimos um satanista, irmãos, acredite, satanista, vindo aqui na porta, não é isso? Eu estou vendo lá uma conversa acalorada com o evangelista Ivan, mas não me dei conta, daqui a pouco eu percebi que tinha alguma coisa, sabe? Aí fui lá, não é isso? E ele estava dizendo, Deus não quer igrejas. Sei tudo, Deus vai destruir, vai acabar com tudo. Eu falei, seu mensageiro do cão, filho do capeta. Está repreendido, rapaz. Em 3 dias você vai ver o que Deus vai fazer com você. Então, irmãos, essas pessoas, se você não tem sabedoria, né? Se você não ora, se você não busca Deus, né? Para que você possa tapar a boca deles, ele vai te engolir. E ele, acredite, ele vai convencer você. Alguma dúvida vai surgir na tua mente. Você vai ficar, poxa vida, mas sabe que esse negócio... Daqui a pouco, olha você vindo da igreja, um dia sim, 2 semanas não. Meu Deus. Aí 1 semana sim, 1 mês não. Aí você vai falar assim, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou buscando a Deus. Eu só não estou indo na igreja, mas eu estou buscando a Deus. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nas mensagens do satanista. Ele procura pôr defeito nas coisas materiais da igreja. Tipo aquela pessoa que ele coloca defeito em tudo, né, na igreja? Vou falar uma coisa para você assim, ó. Particularmente eu. Você está adorando as coisas, né? Esse vaso não tem nada a ver. Os irmãos comprou lá, mas assim, coitado, tem até dó. Aí vai e me bota um toco e uma bola daquelas. Vê se pode. Aí você não está nem prestando atenção, daí você olha e você sabe que entendeu? Mas uma igrejinha feia, entendeu? Estou repreendido. Tudo que tem dentro da igreja, ele critica pro lado de fora, as coisas materiais, fogão, entendeu? Nossa, uma igreja dessa com um fogão desse, essa mesa aí nem deveria estar aí. Se fosse eu, sabe, cortaria uma ponta dela, fazia ali triângulo e tal. Ele bota defeito em todas as coisas materiais da igreja. Ele quer que o shopping, hotel, loja, mercado, banco sejam bonitos, e a casa de Deus, ele quer que sejam lixo. Não, e eu achei isso até exemplo, entendeu? Por que não pega exemplo, entendeu? Olha só, né? Passei em frente aqui uma loja ali, né? A Magazine Chuziza, Luvisa, Strovisa, aquilo sim, né? Agora, essa igreja, aí, aquelas pessoas inocentes, meu, imagina, a igreja, a ovelha, na verdade, ela é inocente, e aí, se ela não está bem instruída, ela começa, sabe, suja aquele, Você quer ver uma coisa? Eu já falei para os irmãos que eu já morei num sítio onde tinha bode e tinha ovelha. A diferença é exorbitante. Você quer ver só? Confundir as ovelhas, bota a ovelha para passar junto com o bode. Porque a ovelha, como eu já falei, ela é sempre gregária, ela não anda espalhada, ela só come junto. O bode não, você pode ver, não tem rebanho de bode, está um aqui, outro está lá em cima, sobe em cima de árvore, infeliz, não sei como é que ele consegue, mas ele sobe em cima de árvore. Come tudo que ele vê na frente. Chega no final da tarde, você pode ver que ele está com o barrigão estufado, né? Aí, coloca a ovelha junto com o bode, ela fica confusa.
porque ela só come o que é bom. Mas de repente o bode está comendo aquilo, ela pode surgir aquela, não, pode comer aquilo, e ela acaba comendo, porque está ali junto. Principalmente se não tiver pastor de ovelhas, solta elas lá, entendeu? Daqui a pouco ela está achando que ela é bode. E é um problema. Então, o satanista, o papel dele é confundir a mente das pessoas. E acredite, está cheio de satanistas dentro das igrejas. Vocês não fazem ideia do que tem de satanista, que nós falamos de bodão, né? O que tem de satanista dentro das igrejas, irmãos, é aquele camarada que ele senta perto de você, certo? E aí, paz, porque hoje nem pai do Senhor não é mais, né? E aí, pais, encurtaram o negócio. Pais, o que você está achando aí do discurso aí do homem? Nem ele, o pastor do homem, o que você está achando? Boa palavra. Pelo amor de Deus. Você está... Presta atenção. Entendeu? Olha o jeito que ele veste, rapaz. Olha o jeito que ele... Você já pensou no jeito dele? Irmãos, ele começa a confundir, a pessoa começa, sabe, dá um nó na sua cabeça, daí a pouco você começa a enxergar defeito em tudo quanto é coisa na igreja, né? Porque ele é falso, porque esse é o objetivo dele, é descaracterizar o servo de Deus, descaracterizar a igreja e fazer com que ela fique confusa. E também é uma falsa espiritualidade, né? Eu tenho observado aí, irmãos, nas igrejas por aí que está surgindo por aí, com uma falsa espiritualidade, que eu fico pensando assim, fala assim, o que eleva espiritualmente, o que agrega espiritualmente na vida de uma pessoa, isso que estão fazendo, sabe? A pessoa chega e começa assim, eu já fiquei até tonto, sabe essas voltinhas dele, e fica, bota nas roupas compridas, para o negócio rodar, aí fica a outra parte de baixo, parecendo um guarda-chuva vestido dentro do, entendeu? Aquela coisa de doido, sem sentido nenhum, sabe, aquele negócio de soprar, um monte de gente cair. Presta atenção, o que agrega espiritualmente para mim, um monte de gente caindo no chão, outras pessoas ficam rodando, o que agrega espiritualmente, dizendo, entendeu? Então, a igreja está cheia de satanistas confundindo a mente das pessoas. Porque quando você se ocupa dessas coisas, obviamente que a tua mente vai ficar vazia e você não vai se encher de Deus. Porque Deus não está nessas parafernálias. Deus não está nesses confusionismos. Deus, Ele está aonde está sendo pregado a sua palavra e aonde está falando do seu amor, onde está tendo ensinamento, mas Ele não está nesses movimentos estranhos. Glória a Deus. Imagine você que um dia Nadab e Abiú resolveram dar uma de sacerdote e acender incensário, só que o incensário, quando era aceso no altar, tinha o carvão específico, né? O fogo específico e o momento certo. Eles arrumaram um fogo estranho e foram querer acender o incensário lá no altar do Senhor. O que aconteceu com Nadab e Abiú? A Bíblia diz que eles foram exterminados, porque Deus não aceita esses tipos de fogo estranho, esses negócios semelhantes à macumbaria, que a pessoa bota uma mão para trás e sai com a perninha na frente, sabe, e fica aqui rodando para cá e para lá, aí depois põe a outra mão e... tudo coisa do cão. Pode ser, sabe, pastor, mas pode ser que Deus não está, pode ter certeza que Deus não está nesses negócios. Eu falo assim, mas é que Deus tem os seus mistérios. Esses mistérios aí Deus não tem, não. Judas, dentre os apóstolos, ele foi o único que estava sempre contradizendo e contrariando aquilo que estava sendo ensinado pelo próprio Jesus. E se vocês não sabem, não foi os sacerdotes
que foram procurar Judas. Foi ele que foi procurar os sacerdotes. É isso? Para poder entregar Jesus. Ele que foi lá, falar que ele sabia, que ele conhecia, né? E o engraçado é que a fala deles é assim, bem parecida com a dos crentes. Se você não prestar atenção, ele tem alguns conselhos, né? Ele disse que a igreja está precisando de vigília, mas ele não vem em nenhuma. Essa igreja está precisando, mas observe que essas pessoas que eles sabem dar essas ideias, eles não comparecem. Uma vez falaram assim para mim: pastor, a gente vai orar no monte, o senhor não quer ir? Eu falei assim: irmão, eu vou orar na igreja mesmo. Não, pastor, mas é que lá o mato está acendendo, a árvore está acendendo, o fogo está pegando, está uma coisa de louco. E aí eu falei assim: eu preciso ver que tipo de fogo que é esse. Porque imagine você, que quando Moisés viu o fogo de Deus mesmo, ele não pôde nem chegar perto. Então, quando é fogo de Deus, duvido muito que o ser humano consiga colocar a mão. E aí, vamos lá, pastor, orar lá que... Aí eu conversei com os irmãos lá e o pastor, o presidente, ele falou: eu também vou. Então vamos lá, vamos fazer uma oração lá, ver como é que é esse negócio. Aí fui. Irmãos, aí enfiou mata dentro, entendeu? Você não sei quantas cercas, no meio de um pasto, uns matos, arranhando todas as minhas pernas, pernilongo e tal. Aí chegou lá no meio de um mato fechado, lá tinha um limpão lá que eles tinham feito. Aí, lanterna, né? Aí apagaram tudo. Irmãos, ó, aqui, vocês sabem que aqui é nós e Deus. E a gente vai buscar a presença do mestre aqui. E o fogo vai cair, daqui a pouco você vai ver que o fogo vai pegar aqui e vai ficar tudo aceso. Eu doidinho para ver que tipo de fogo é esse que acendia lá, né? Aí começaram a orar. E tá, daqui a pouco o Senhor, e eu ali, sabe, o caboclo no pó, orando. Mas eu estranhei o tipo de oração que foi ficando meio mole em certos momentos e tal. Eu resolvi abrir o olho, irmão, para ver como é que estava a situação dos irmãos, né? Aquilo me deixou tão incrédulo. Aí tinha um abençoado deitado assim, sabe, de barriga para cima, sabe, com as pernas assim, e a mão assim por trás da cabeça, aí, Deus! E o outro deitado de lado, sabe? O outro deitado de bruço, o outro sentado. Eu falei assim: não estou vendo isso. Eu fiquei indignado. Eu falei: eu não estou vendo essas coisas, Jesus. Aquilo me causou uma revolta tão grande. Depois eu fui falar com ele. Eu falei: mas você sai da sua casa para vir aqui no meio desse mato para deitar? E quem falou que Deus só ouve oração de joelho? Aqui a gente pode, aí tem liberdade, rapaz. Aqui a gente pode deitar, entendeu? A gente pode tirar o cochilo do céu. Aqui a gente pode. Falei: não, rapaz. Falei: não, tá errado. Falei assim: o cochilo do céu eu vou tirar na minha cama, deitado, em paz no meu lar, sem correr, sem ser picado por cobra, nenhum outro tipo de inseto. Falei: não, o senhor tá errado, entendeu? Se é para vir orar, tem que vir orar e buscar a mesma presença de Deus. Aí daqui a pouco um achou um fogo lá. Falei: deixa eu ver que fogo que é esse. O pauzinho que ele me deu estava brilhando, parecendo aquela luz assim, aquela luzinha brilhava. Catei aquele negócio, falei assim, falei para ele: irmão, ó, vou falar uma coisa para você. O negócio aqui, estou vendo que está aceso, realmente, certo? Mas isso aqui não é fogo de Deus, não. Porque fogo de Deus ninguém bota a mão. Que aliás, se que fosse fogo de Deus, a gente estava se derretendo tudo aqui. O poder de Deus é tremendo, né? O Moisés, quando viu lá a sarça ardendo, imagina todo esse cenário de fogo de Deus, ninguém chegou perto. Não chega perto, entendeu? Porque é a glória de Deus. Eu falei: mas isso aqui é algum fenômeno da natureza, com certeza. Eu falei: eu vou levar, que eu vou analisar isso aqui. Aí peguei um graveto, peguei outro, aí tinha umas terras também lá que acendia, ficava tudo acesa, catei um pouco daquela terra para ele, entendeu? Fiquei invocado porque o meu irmão falou assim: eu trouxe fogo de Deus num saquinho. Ai, meu Deus do céu.
fui também quando era Daniel também, né? Fogo de Deus no Sim. saquinho, não presta atenção. Fogo de Deus no saquinho. Que saco que vai conseguir sacar o fogo de Deus, né? Aí eu fui analisar a situação lá dos gravetos, né? Todos os gravetos, toda aquela terra que eu levei, todos eles tinham uma porosidade esbranquecida. Sabe aquele negócio que você coloca de noite e ele resplandece, né? Eu não sei qual que é o fenômeno, mas não é que ele aquece por causa da oração. É o calor do ser humano que faz aquilo, sabe, de certa forma, ficar aceso aquilo. Mas não tem nada a ver com o fogo de Deus. Afirmo com todas as letras. De repente você está meio assim, vai querer ignorar, mas afirmo que fogo de Deus não é. Porque ninguém pode colocar a mão no fogo de Deus, entendeu? Então ele tinha um certo tipo, um bolor assim, que ele ficava, sabe, bem clarinho. Aí eu falei assim, bom, então eu vou agora analisar se ele vai acender, deixar lá no quarto, se ele vai ficar aceso. Realmente, coloquei lá e ficou aceso. Mas depois eu catei, coloquei na cabeceira da cama e fiquei pertinho dele. Lá uma certa hora da noite ele acendeu, sem orar, sem nada. Ficou acesinho. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado no que essas pessoas ensinam a gente, né? E quando se fala de monte, você fala assim, eu gosto de orar no monte, irmão, se eu gosto de orar na igreja, eu gosto de orar no meu quarto. Não são quantos irmãos que vão orar lá no meio do mato, não é monte. Porque quando você fala que vai orar no monte, você não vai no monte, você está pecando já que não é monte. For no monte, você tem que ir subir no monte, no centro, São Bento, você tem que ir no monte realmente. Algo que seja um monte, para você ir orar e Deus abençoar. Mas eu, particularmente, eu não vou, eu não gosto de ir. Eu não gosto de ir, porque Jesus nunca orou no meio do mato. Se você achar na Bíblia que Jesus foi orar no meio do mato, me mostra que eu não achei ainda. Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, que era um horto, plantação de oliveira, porque não tinha lugar para ele orar, por causa da perseguição. Mas os irmãos que gostam de orar no mato, eu respeito muito, e os irmãos falam, pastor, eu vou orar no mato? Pode ir à vontade, entendeu? Só não me chama, mas pode orar no mato, pode ir lá, entendeu? Pode orar lá, buscar a presença de Deus. Mas irmãos, assim, eu não achei nenhum lugar na Bíblia ensinando para a gente sair no meio do mato, orar no meio do mato. Porque o mato é a habitação do Satanás, é o altar dele, é lá, entendeu? Então, mas tem muitos irmãos que gostam de orar no meio do mato, respeito e não proíbo. Os irmãos que gostam, quiserem ir orar no meio do mato, pode ir, entendeu? Só não me chama porque eu não vou. Mas, entendeu? Então, tem essas coisas, né? E eu fui por causa disso aí. Só precisa para não entender que as pessoas, ele tem essas artimanhas, mas ele vai lá, chega lá, aí, irmão, entendeu? Começa a idolatrar o matinho, entendeu? E aí começa a vir o matinho assim, ai, olha só que Deus aqui, olha. Irmãos, eu preciso entender que Deus, ele é o único, e a sua glória ele não dá a outro de maneira. Tem gente que só ia, eu comecei a perceber, irmãos, está passando nessa igreja, que os irmãos só iam para ver o matinho acender. A ideia dele nem era mais para ver o mato acender, e já levava saquinhos de plástico para trazer o fogo aceso. E aí eu fico pensando assim, o que Deus fica pensando dessa situação? Então, eu encontrei na Bíblia e falei assim, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e ele vai te ouvir, vai te responder. E eu encontrei, né, Deus ensinando a orar no templo, né? Mas no mato, é que as pessoas confundem, deturba, entendeu? Faz com que a coisa pareça ser, mas irmãos, de forma nenhuma, não tem um respaldo bíblico que ensina isso. Que aliás, eu já falei para os irmãos, né, 2 casos que aconteceu, que eu fiquei muito triste com os irmãos, que juntaram lá um grupo de irmãos, já falei isso, né, para os irmãos, juntou um grupo de irmãs e irmãos e foram orar no mato. 2 situações, a primeira delas, eles foram, primeiro que você está entrando em terra que não é, a Bíblia fala para você não atravessar os termos alheios, você vai entrar para você entrar numa terra estranha, que não é sua, você tem que procurar saber quem que é o dono, saber se ele permite você ir orar, falar, eu gostaria de orar aqui no meio do mato, aqui na sua terra,
será que eu posso? Para que ele não escute, ele não estranhe e mete bala. Como aconteceu nesse caso que eu vou falar para vocês, né? Lá na cidade de Matão. Os irmãos foram para o meio do Matorá lá, e tá lá orando e tá. E sabe como é o crente, como é que é, né? Canal de fogo, e lá vi também, sapatinho, e o poeirão subiu. E o cara, no sítio, ele escutou aquilo. Ele falou assim, tá tendo coisa errada aqui, catou esse espingarda e foi, mano. Chegou lá perto, ele meteu bala. Aí tinha fogo. Foi. Aí, tia. Só viu o crente correndo, o crente, entendeu? Acertou alguns, me lembro como se fosse hoje. Nunca esqueço disso. Aí voltaram, se machucaram, entendeu? Se furou. O mais triste foi aqui em São Paulo, em Vinhedo. O grupo de irmãos foram no meio do mato orar, o grupo de irmãos lá, juntou as irmãos diácono, presbítero, e as irmãs diaconisas, e foram no meio do mato orar. E chegou lá, está buscando a presença de Deus e tal. Acontece que lá também estava escondido uns malandros, fugindo da polícia, da cadeia, estava lá no meio do mato. Perceberam o barulho, foram lá, irmãos. Judiaram dos irmãos, estruparam as irmãs. Que depois desse episódio teve uns irmãos que nem quiseram mais as suas esposas. Que os caras banalizaram, entendeu? E fizeram todo mundo embora pelados. Depois de abusarem das mulheres. E aí voltaram assim, ó. Aonde que está Deus? A gente foi lá buscar a presença dele. Agora acontece uma desgraça dessa. Que Deus é esse? Meu Jesus. Meu amigo, você leu a Bíblia? Então, tem conselhos que parecem ser de homens de Deus, mas não é. Tem satanista aí no meio, né? Se você deixar o teu habitat, a tua igreja, o teu quarto, o teu lugar para ir orar em algum lugar, procure se informar, procure saber o dono, né, a propriedade. Se não é ermo, se ali não tem habitação, não é esconderijo de bandido, porque se o bandido pegar você lá, meu amigo, entendeu? Ele não vai ter piedade, ele não vai querer saber, entendeu? Aí você vai falar assim, não, mas Deus, por que não me livrou? Porque não era lá que ele te ensinou você ir. E esse caso, até onde eu fiquei sabendo, desses casais que nunca mais se alinharam, desviaram, entendeu? Foi muito triste a cena, irmãos, muito triste mesmo. Então, eu falo assim, os irmãos, eu conheço bastante, quando eu estava pastoreando aqui, tinha os irmãos que gostavam de ir no monte, né? Eles iam direto, não lembra? Eles iam direto no monte, nunca proibi. Pastor, não, pode ir, ora por mim lá, entendeu? Fica à vontade. O irmão chamou eu, pastor, vamos? Falei, não, filho, fica à vontade, vai você que eu não vou não, entendeu? E aí, as macumbas mais pesadas, onde é que eles vão? Nas matas virgens, entendeu? Aí é propriedade deles, né? Então tem muita gente que vai por não ter conhecimento, entendeu? Então, mas se você for ler dentro da Bíblia, não tem respaldo para isso, né? Jesus foi no monte no meio do mato lá? Não foi não, né? Então, tem uns camaradas que ensinam as coisas, simplesmente é um laço, certo? Se você não estiver preparado, tem um caso também que eu quero relatar para os irmãos, tudo isso de fato verídico, que acontecido. O irmão sempre gostava de ir, ele gostava de ir sozinho. E agora, aí foi, e ele falou assim, olha, esse dia foi o último dia que eu fui para nunca mais ir. Ele falou assim, eu cheguei lá, estava orando, comecei a sentir uma presença de Deus, comecei a chorar, e estou ali, mas de repente, eu comecei a sentir algo, sabe, desconfortável, e comecei a escutar um barulho, como se tivesse algo rastejando. Mas eu pensei, ele dizendo, mas eu pensei comigo assim, não vou abrir meus olhos, porque é o inimigo querendo me tirar minha atenção. Não vou abrir meus olhos. E aquele barulho cada vez mais se aproximava dele. Dizia ele, sério, se verdade ou não, ele disse isso. Né? Também creio que não teria porque ele não mentia, era um diácono. Né? E ele disse que foi, e cada vez que se aproximava, ele falou assim que parece que ele ia se inchando, a cabeça dele parece que ficou do tamanho de uma melancia,
de pesada. Até o momento que aquele negócio chegou bem de frente com ele assim, parou, ele falou assim, não tem como, tem que abrir o olho. Quando ele abriu o olho, tinha uma serpente em pé assim, nessa altura assim, parada, fixado o olho para ele assim. Ele ficou assim, parado sem saber o que fazer. Aí ele escutou uma voz e falou assim, olha, eu só não te matei agora porque o teu Deus não permitiu. Mas você está no lugar errado. E ele falou assim, perdi a razão, eu quis andar, não tinha, entendeu? Não tinha pernas, só clamei a misericórdia, o sangue de Jesus, e aquela serpente abaixou e saiu se rastejando e foi embora. E aí eu fui ganhando força, quando eu ganhei força eu saí correndo, nunca mais. Então, quando você começa a receber conselhos, né, aquelas coisas que parecem ser de Deus, mas se você fala assim, olha, irmãos, por isso que eu falo assim, sempre quando você é uma pessoa entendida na Bíblia, você conhece a Bíblia, você sempre, pera lá, lembra de Neemias? Neemias, satanista. Olha, o que você está fazendo aí, primeiro enche o seu ego, né? O que você está fazendo aí, Deus está se agradando. Mas por que Deus está se agradando? Tem inimigos querendo te matar e vão vir te matar de noite. E o único lugar onde não pode pegar você é dentro do templo. Corre lá e se esconde, porque lá no Santo do Santo ninguém pode entrar lá. Ninguém. Eles disseram, olha só, ninguém pode entrar lá. Por quanto Deus mata. Então entra lá e se esconde. A princípio Neemias pensou, falou assim, realmente é um bom esconderijo. Mas depois ele analisou e falou assim, essa profecia não está falando a meu favor, está falando contra. Porque quem sou eu? Não sou sacerdote, sumo sacerdote, para entrar lá e viver. Com certeza eu vou entrar lá, Deus vai me matar. Então eles queriam que ele entrasse lá para morrer. Né? Corre, entra dentro do templo e se esconde lá. Né? Então você precisa prestar atenção, certos conselhos, porque ele usa a Bíblia. Não vai pensar, ele cita a Bíblia para você. Mas você fala assim, não, olha que irmão, que sabedoria, né? Que coisa tremenda, né? Então, presta atenção com quem você está se alinhando, se o que ele fala tem respaldo bíblico. Eu preciso entender se as coisas que estão me ensinando, se tem respaldo bíblico. A única pessoa que você deve confiar, acreditar e seguir é o seu pastor. O que ele te ensina, segue. Mas, caso contrário, aí você começa a, não, falando, meu Deus, começa a colocar dentro da tua casa, ele começa a querer mudar a tua casa. Olha, entendeu? Eu acho que isso aí, entendeu? Está trazendo um peso na tua casa, entendeu? Tira isso da sua foto aí, entendeu? Aí começa a ditar regras dentro da tua casa. Começa a mudar as coisas na tua casa. Estou achando, vou fazer uma oração. Que cuidado com as orações, que as pessoas que põem a mão na tua cabeça. Tem muita gente que gosta de falar com a mão na tua cabeça e começa, sabe, fazer umas orações estranhas, né? Quando nós estávamos no Jabaquara, a José me lembra muito bem disso. Convidaram uma irmã lá para pregar no círculo de oração lá, e ela começou a orar, todo mundo tinha problema na cabeça. Deu um break nela, falei, parar. Entendeu? E aí, essas pessoas, eles são super conselheiros. Entenda? Eles são super conselheiros. Eles querem sempre, sabe, estar te orientando. Não, deixa comigo. Entendeu? Eu vou, se precisar, entendeu? Eu vou montar um passo a passo aqui, o que você vai fazer, eu vou te mandar no zap, beleza? Me dá seu zap aí que eu vou mostrar. Aí você não vai mais ficar perdido. Vou te mandar os versículos. É por isso que eu falo para você, irmão, toma cuidado com os versículos. Sabe aquelas mensagens prontas, né? Aqueles versículos e tal. Procura ver que aquelas mensagens prontas tem sempre uma letrinha pequenininha lá que está dizendo alguma coisa nas mensagens prontas. É por isso que você, quando manda mensagem pronta para mim, você nunca veio responder com mensagem pronta. Quando você manda mensagem pronta, eu falo o quê? Pai do Senhor, bom dia, tenha excelente dia. Eu nunca mando mensagem pronta, porque você precisa saber quem formulou essa mensagem pronta, qual que é o seu objetivo e para que foi formulada aquela mensagem pronta. Porque a maior parte delas é corrente. Ele tem o compromisso de mandar
para não sei quantas pessoas, 500, 1000 pessoas, certo? E aí, quando ele dispara aquilo lá, qual que é a tua visão quando você vê uma mensagem que cita Deus no meio? Não é de Deus? Daquele bom dia, né? Não parece ser de Deus? Aí você pega, ai que mensagem linda, está falando aqui. Mas por detrás daquilo tem sempre algo, né, de satanismo. Não estou falando que todas, né, porque tem muitos cristãos que formulam, mas a maior parte delas é formulada por satanistas, por pessoas que têm, assim, tem uma cota para eles atingirem, como se fosse uma corrente, né, e eles não podem quebrar aquilo, então eles têm que disparar aquilo, e quanto mais pessoas eles atingirem, mais êxito eles ganham, mais, como é que fala, posição hierárquica eles ganham, né? Então, eu não sou adepto, e eu sempre falo assim, mensagem pronta, está dizendo o sentimento de uma outra pessoa, não é o meu. Então, quando eu quero falar um bom dia para uma pessoa, eu escrevo. Vocês nunca viram mandar mensagem pronta para ninguém. Eu sempre quando eu quero, porque assim, olha, a mensagem, ela diz muito a respeito do que você... Ah, mas eu não tenho tempo. Manda um áudio. Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Pronto. Porque o tempo que você vai pegar, para colar, para mandar, é o mesmo tempo que você tem para poder falar, né? Então, assim evita de você estar cooperando para que o satanismo ele cresça e se desenvolva as suas funções e atinja os seus objetivos. Então, são muitas coisas que são bem parecidas com algo de Deus e que não é, irmãos. Você fala assim, pastor, também aí eu acho que a minha função, o meu papel é ensinar os irmãos. Se vocês querem me acatar, é o problema de vocês, mas eu tenho que ensiná-los, né? Então, a gente tem que saber com quem nós estamos lidando. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer amizade com você, mas dentro dessa amizade ele vem. Eu já falei com os irmãos que tem aquela pessoa que quando você quer ouvir algo de Deus e você quer crescer, você tem que andar com dois embora, não é isso? Um com fundo, outro sem fundo. É isso? O homem de Deus é assim. Eu aprendi isso quando eu era novo convertido. Com fundo e sem fundo. O com fundo, você coloca as coisas que são de Deus, né? Aquelas que se edificam. E o sem fundo é aquelas asneiras, aquelas baboseiras. Você coloca e, entendeu? Esquece. Mas o satanista, ele, como eu já falei para você, que ele é um imitador, né? Um falsificador, né? Como aquela nota de R$100 falsificada que você olha e fala assim, nossa, entendeu? José pegou uma nota esse tempo atrás aí, falsa, ficou indignado, queria saber o que ele ia fazer com aquela nota, né? Tá para trapacear, é muito parecido. Então, o satanista ele é muito parecido com o crente, só que ele não é. Ele parece ser muito amigo, mas só que ele não é. Se você perceber, o satanista, aquele que sabe de ser o seu amigo, ele vem com os adjetivos, algumas coisas, ele vem com a panelinha, sabe? Amarrada na cintura, panelinha. A primeira coisa dele é fazer panelinha. Mostra o seu amigo e tal, daí a pouco ele começa. E aí? Você concorda com o que a missionária Marlene falou? Não, só tô, entendeu? Só tá, né? Tá ligado? Deixa ele depois você analisa, né? Aquela mensagem que o evangelista Eliseu pregou. Bom, eu não vou nem comentar, mas se você não prestou atenção, o pastor grava, dá uma, entendeu? Depois você vê. A mensagem que você recebeu como algo de Deus, como daqui a pouco você já começa a saber. É a panelinha. Aí ele começa a juntar, ele faz grupinho de 3, 4, 5, 6. Né? Quando eu pastoreava aqui, tinha umas panelinhas aqui que eu vou falar a verdade. Aquilo me deixava doente, me tirava, sabe? A Josiane acompanhou o processo. Né? Eu chegava em casa, a gente ia dormir tardão da noite, que a gente perdia o sono. É que você não sabe que dentro das igrejas tem um grande volume de satanista.
né? Então ele vem com as panelinhas, né? Eles vêm com, a gente fala, sabe o divisor? Aquele divisor de água que você pega para lavar o jardim. O José comprou um, né? Querendo, sem pressão, ela queria com o negócio, entendeu? O divisor, entendeu? Então o satanista ele vem com o divisor, certo? A coisa está desenvolvendo, ele chega e joga água na situação, acaba com tudo. A pessoa que estava querendo um sonho, estava, sabe, poxa, tudo lindo, ele chegou e acabou com tudo. E a pessoa acaba desanimando. O irmão estava falando de um trabalho bonito que ele estava fazendo, né? Onde ele estava. De repente chegou alguém, precisa disso, precisa daquilo, acabou com tudo e hoje não tem nada. É que a gente acha que tudo é irmão, que tudo é servo de Deus. Mas o satanista, ele está ali só para desempenhar o papel dele. E a gente acha que ele é crente, a gente acha que ele é de Deus, né? Então cuidado com os conselhos, cuidado com as pessoas que oram por você, cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Judas estava lá no meio, parecia ser um discípulo, falava igual, andava igual, vestia igual, não é isso? E tinha uns conselhos que parecia ser o ideal, mas no entanto ele estava ali só para desempenhar o seu papel, que era trair. Então, irmãos, fique atento, porque nós não estamos isentos disso, né? Como eu já falei para vocês, a igreja tem o maior volume de satanista e que eles procuram um prêmio. Qual que é o prêmio? Desvirtuar você da fé. Esse é o papel deles. Eles não tem nada a ver com Deus. O negócio é desvirtuar você. Ele não gosta de ouvir ninguém, ele gosta muito de dar conselho, mas ele não gosta de receber conselho, não. E de saber de tudo. Ó, eu já, entendeu? Você está vivendo isso aí, eu já passei por isso. Ixi, vai lá em casa que eu te conto tudo. É isso? Então, por isso que eu falo assim, olha, a escola, o culto de ensino, escola bíblica dominical, é os cultos que eu mais gosto, eu sempre mais gostei da minha vida, e que eu mais dei valor, porque é onde eu tirei os maiores exemplos para a minha vida. Então aprenda isso, irmão. Tem coisas que às vezes dói, às vezes, entendeu? A gente não quer engolir, mas já viu quando lá onde o Monizinho veio, era assim, onde a Manicia veio também, de onde eu via assim, a gente era pequeno, tinha um tal de um negócio de peixe lá, lixi Teixeira, uma coisa assim. Eu não sei como é de peixe. Ai, gente, como é que eu não Tinha me aquele negócio? Beltônico Fontoura e depois tinha esse. Não, emoção. Elixir. Emoção, é isso aí. Ô, gente do céu. Acredito, Não peixe. quero, mãe. Você não tem que querer, não. Eu tomei Toma. Mas aquele ali é muito bom. Você tinha que tomar. Toma, infeliz. Seu infeliz. Toma. É pra sua saúde, é pro seu bem. Quando fazia aquele xarope? Eu tomei, mas eu tomei aqui. Fazia ovo com vinho branco, com Ovo cru, gente. pó de canela e não sei o que, e fazia você tomar. Banana Não era com assim. alho. Eu não Banana gosto com de alho massa. O que o satanista faz? Ele faz você engolir essas coisas sem que você queira. E bota na tua garganta e tu acha que está sendo. Entendeu? Então, toma cuidado. Vamos falar de Jesus? Eu tomava aquilo, mas minha avó me dava chá de Quem bom. não tomou aquilo na infância? Chá de Nossa. polvo.